A hipótese de viagem no tempo diz respeito ao conceito de mover-se para o futuro ou para o passado, através de pontos diferentes no tempo, em um modo análogo à mobilidade pelo espaço. Confuso, né? Basicamente, uma viagem no tempo é voltar a algo que já aconteceu ou ir a algo que ainda vai acontecer. Será que isso seria possível? Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Então, você acredita que já conseguiram inventar uma máquina do tempo? Quem é fã do filme De Volta para o Futuro deve ficar imaginando algo parecido com o que acontece lá no filme. Mas se isso acontecesse na vida real, pode ter certeza que não seria através de um carro. Para começar o vídeo de hoje, vocês precisam ter em mente que o tempo é relativo. Vamos usar como exemplo as nossas experiências do dia a dia. Quando você liga, por exemplo, para alguém que está no outro lado do planeta, num país bem longe, e pergunta o que a pessoa está fazendo exatamente naquele momento, você nunca terá a informação exata. Isso porque os sinais que nos levam à voz viajam de forma muito rápida, mas ainda levam um tempo até chegar a nós. Isso nos dá a ideia de que somos incapazes de saber o que a pessoa está fazendo naquele exato momento por causa dessa pequena demora para que a informação chegue até os nossos ouvidos. Isso é estranho, não é? Mas antes de ir direto ao assunto, eu vou explicar o que Stephen Hawking disse sobre viagem no tempo. Hawking afirmou que se fosse possível viajar no tempo, existem 3 formas hipotéticas de conseguir esse feito. A primeira seria por um buraco de minhoca. Esse termo da física teórica representa quanticamente um ponto no espaço-tempo que se conecta a outro. Isso poderia criar um túnel entre 2 pontos distantes no tempo, explicando de uma maneira bem mais clara, se caso um dia nós conseguíssemos entrar em um desses buracos, seria possível criar um túnel entre 2 pontos no espaço-tempo. A segunda seria fazer uma viagem em direção ao futuro. Segundo Hawking, isso seria possível a partir de um buraco negro, capaz de desacelerar o tempo de forma dramática. Como o tempo teria passado de forma desacelerada ao sair do buraco negro e voltar à Terra, o tempo no nosso planeta teria passado de forma normal e nós estaríamos no passado, de acordo com o tempo da Terra, é claro. Já a terceira hipótese, e a mais viável, seria construir uma máquina do tempo capaz de se mover ao redor da Terra na velocidade da luz. Isso faria com que a vida dos passageiros a bordo dela passasse 7.000 vezes mais rápido do que na Terra, permitindo então fazer uma viagem ao futuro. Mas e aí? Alguém já conseguiu fazer essa tal viagem no tempo? Já surgiram várias pessoas que afirmaram que conseguiram viajar no tempo ou mesmo que estavam construindo uma máquina capaz de fazer isso. Em 2011, por exemplo, cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, afirmaram que a mesma forma física quântica que permite o teletransporte através do espaço também permite uma espécie de teletransporte temporal. Porém, eles apenas descobriram que partículas quânticas podem se transportar para o futuro sem ter que estar presentes no tempo entre o presente e esse futuro. Essa foi apenas uma descoberta e eles nunca conseguiram colocar esta ideia em prática. Já em 2017, alguns físicos canadenses disseram ter criado um modelo matemático de uma máquina do tempo para viajar para trás e para frente, através do tempo e do espaço. Eles afirmaram que iam usar a curvatura do espaço-tempo para dobrar o tempo em um círculo hipotético, para assim conseguir viajar. Embora, para os cientistas, seja matematicamente viável, eles disseram que ainda era impossível construir uma máquina dessas por causa da falta de material para conseguir dobrar o espaço-tempo. Se formos citar todos os casos de pessoas que tentaram construir uma máquina do tempo, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando e citando as tentativas falhas de viajar para o futuro ou mesmo para o passado. Porém, recentemente, pesquisadores do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, na Rússia,
juntamente com cientistas suíços e americanos, parecem ter conseguido, através de um experimento quântico, inverter o tempo. Usando um computador quântico, eles devolveram uma fração de segundo ao passado. Agora, eles calculam a probabilidade de um elétron no espaço interestelar vazio viajar espontaneamente de volta ao seu passado recente. Os autores do estudo dizem que a pesquisa é uma possível maneira de violar a segunda lei da termodinâmica. Mas vem cá, você sabe o que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. Explicando de uma forma bem mais clara, quanto mais o tempo passa, mais caótico fica o sistema. Agora, para ficar ainda mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo comum do nosso dia a dia. Vamos imaginar uma mesa de sinuca, onde uma bola branca se choca com uma pirâmide de bolas, que se espalham em várias direções. Matematicamente, existe a chance de dar uma tacada tão perfeita e bem calculada que todas as bolas de sinuca vão voltar para o mesmo lugar e formar um triângulo perfeito, exatamente como estava antes da tacada. Eles, então, ao invés de usar as bolas de sinuca, resolveram fazer isso usando um elétron no vácuo. Porém, a evolução desse elétron seria influenciada pelo princípio de Schrödinger. Segundo este princípio, a região do espaço que contém o elétron se espalha rapidamente, fazendo com que o sistema se torne ainda mais caótico e a posição do elétron vire uma incerteza. Outra importante lei da mecânica quântica que eles levaram em conta foi o princípio da incerteza de Heisenberg, que nos diz que não podemos saber a posição exata de uma partícula, porque tudo no universo se comporta como uma partícula e uma onda ao mesmo tempo. Esse termo é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome é adequado, já que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Mas qual é a probabilidade de observar um elétron localizando-se espontaneamente em seu passado recente? Segundo os cálculos dos físicos, durante toda a vida do universo, mesmo que seja observado 10 bilhões de elétrons a cada segundo, a evolução inversa espontânea do estado da partícula só aconteceria uma vez. Não entendeu de novo? Eu vou te explicar de uma forma muito fácil. Em 13,7 bilhões de anos em que o universo existe, analisando a cada segundo os 10 bilhões de elétrons, apenas uma única vez um elétron conseguiu voltar no tempo por conta própria. Embora seja improvável que a reversão do tempo aconteça na natureza, isso é possível no laboratório. Os físicos tentaram reverter o tempo, só que em um experimento com 4 passos. Na verdade, eles fizeram uma simulação. E ao invés de usarem o elétron, os cientistas usaram um computador quântico, ora feito de 2 e ora feito de 3 qubits, supercondutores. No primeiro passo, cada qubit foi iniciado no estado zero. Essa configuração correspondia a um elétron em uma região. Essa fase pode ser comparada às bolas de bilhar antes de serem estouradas, formando um triângulo. No segundo passo, conforme o elétron era espalhado por cada região de espaço cada vez maior, o estado dos qubits se tornou um padrão cada vez mais complexo. Nessa parte, é como se as bolas de sinuca tivessem sido espalhadas e cada uma estivesse indo em uma direção. Já no terceiro passo, um programa especial mudou o estado do computador quântico de uma forma que ele evoluiu para trás. Nesse caso, ele voltava do caos para a ordem. E no quarto e último passo foi repetido o mesmo processo do passo 2. Só que nesse caso, o programa não resultou em mais caos, mas sim em uma rebobinagem do estado dos qubits de volta ao passado, como um elétron sendo localizado em um ponto no passado. Esse passo é como se fossem as bolas de sinuca voltando ao triângulo perfeito. A conclusão dos cientistas foi que, usando apenas 2 qubits, a reversão de tempo foi alcançada com uma taxa de sucesso de 85%. Porém,
Quando eles envolviam 3 qubits, os erros foram mais comuns, resultando em uma taxa de 50% de sucesso. Uma coisa que ficou clara foi que quanto maior for a simulação, mais complexo e menos preciso se tornava. Os cientistas dizem que os erros acontecem por causa de imperfeições no computador quântico. Conforme os dispositivos mais sofisticados forem criados, essa taxa de erro deve ser reduzida cada vez mais. O próprio algoritmo de inversão de tempo pode ser usado para deixar os computadores quânticos ainda mais precisos. Nós sabemos que é improvável que esses programas de reversão de tempo em computadores quânticos criem uma máquina do tempo, porém, podem nos dar computadores quânticos mais precisos para o futuro. Então, o que podemos concluir com tudo isso? Bom, essa simulação feita em laboratório foi incrível e será muito importante para o nosso futuro, mas infelizmente, não quer dizer que o homem inventou uma máquina do tempo. Ainda será preciso estudar muito, mas muito, fazer vários experimentos para que um dia possamos chegar lá, se é que isso realmente vai acontecer. Enquanto isso, ficamos aqui sonhando em um dia fazer uma viagem ao passado, ou mesmo conhecer o futuro. E você? Você acha que um dia conseguiremos viajar no tempo? Por hoje, eu vou ficando por aqui. Mas eu te espero e te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.